Jesus é bom. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus que nos dá vitória. Mais uma noite nós estamos aqui na casa do Senhor, nos reunindo, como disse o nosso pastor Flávio, na união que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? E quando nós estamos unidos aqui, o milagre já está acontecendo em nossas vidas, amém? A partir do momento que nós adentramos para dentro da casa do Senhor, em união, no só amor, no só Espírito, as nossas bênçãos já começaram a acontecer, amém? Nós estamos felizes, né, de estarmos participando, né, dessa campanha. Eu creio que Deus, por esses dias, falou muito sobre o Espírito Santo, sobre mergulhar nas águas, sobre nós sermos cura, nós sermos alimento. Então é tempo de nós colhermos, né, os frutos daquilo que foi plantado alguns dias atrás, né? É tempo de nós colhermos, né, aquilo que nós estávamos buscando, né? Se nós somos remédio, nós temos que ser curados, né? Se nós somos alimento, nós vamos ser alimentados, amém? Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus mais uma vez, em Lucas. Nosso pastor já fez aqui a leitura, eu vou ler só os 2 versículos então, né? Lucas 18, versículo 40, e nos diz assim: então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Mas eu quero focar bastante aqui no 41, que diz: que queres que te faça? Amém? Irmãos, quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Senhor colocou algo no meu coração, que tem uma coisa que nós costumamos fazer diariamente, todo dia, talvez cada hora que a gente se encontra, a gente tem um abençoado costume de dizer: como vai? E o abençoado, com toda certeza, vai responder: vou bem, tá tudo bem. Não é assim que a gente acontece com a gente? Quando o irmão Lino chegou ali, falou: e aí, como é que você está? Eu estou bem. Irmãos, e às vezes, infelizmente, nós não estamos bem, né? E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu vi algo de diferente em Jesus, né? Que ele não perguntou como que ele estava, ele perguntou: que queres que eu te faça? Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse como vai, né? Lá em 2 Reis, capítulo 4, né? Eu estava meditando sobre a história de uma mulher, né? Uma sunamita. Lá a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher era uma mulher importante naquele lugar, uma mulher que tinha seu marido, tinha sua casa, uma mulher que observava quem passava por ela, né? Ali era um lugar por onde talvez muitos profetas passavam, porque ali era uma região onde tinha escolas de profeta, mas ela viu a diferença no profeta Eliseu, né? Ela olhou e ela diz, né: vejo que este é um santo homem de Deus. Foi já falado aqui hoje. Vejo que este é um santo homem de Deus. E diz ali a Bíblia que ela constrangia aquele homem a parar na casa dela, a comer pão na casa dela, né? Até que um dia ela não se contentou somente em oferecer um pão, ela quis algo mais, ela quis fazer algo mais. Então ela chamou seu marido e falou: vamos fazer ali um quartinho para este homem, né? Para quando ele passar por nós, ele possa ali se recolher e ele possa descansar. E ali nós vamos colocar uma cama, nós vamos colocar uma mesa, um candeeiro, e ele vai poder se repousar ali. E eu acho interessante, irmãos, que ela não pediu nada, ela não reivindicou nada, ela não cobrou aluguel, ela não falou nada, ela só queria a presença daquele homem na casa dela. E ali diz então a palavra de Deus que aquele profeta então, ali constrangido também talvez, porque a hospitalidade dela foi muito grande para com ele. Então ele se constrangeu e ele disse para o seu servo: o que se há de fazer por essa mulher, devido a tudo que ela tem feito por nós, devido a toda a sua hospitalidade, né, o seu acolhimento, né? E mandou chamar aquela mulher. E ela vem, se coloca diante do profeta,
Então, a primeira coisa que ele fala, olha, há alguma coisa que eu posso fazer por você? Posso falar de você para o rei, de repente, alguma coisa que você esteja precisando? Ou talvez eu possa falar para o capitão da guarda, se você estiver precisando de alguma coisa. E eu acho interessante que aquela mulher simplesmente fala, olha, eu vivo no meio do meu povo. Então aquela mulher, irmãos, ela não estava precisando de nada, né? Aparentemente falando, ela estava bem. Uma mulher que vivia no meio do seu povo, uma mulher, e a Bíblia diz que ela era uma mulher importante, não sei até que ponto que ela era importante no meio daquele povo, mas com certeza era, uma mulher talvez bem sucedida financeiramente, mas faltava uma coisa, faltava um filho, né? E eu acho interessante que geralmente o profeta que via as dificuldades das pessoas, geralmente era o profeta que olhava e falava, está faltando isso na sua vida, está faltando aquilo, mas o profeta não notou que ela talvez estivesse precisando de um filho, ou talvez ele achou, olha, ela está tão bem que ela não está precisando de um filho. Mas ali então, quando ela fala que estava tudo bem, que ela vivia no meio do seu povo, ele volta para o seu servo de novo e fala, mas o que se há de fazer por esta mulher? Então o seu servo ali fala para ele, olha, eu vejo que ela não tem filhos, e o seu marido já é avançado em idade, seu marido já é velho, avançado em idade. Então o profeta manda chamar a mulher de novo, e volta aquela mulher. Então o profeta fala para ela, daqui 1 ano, você abraçará um filho nos seus braços. E ela vai dizer o que para o profeta? Olha, não minta para a tua serva. Mas o tempo passou, aquela mulher concebeu e ela recebeu um filho. Irmãos, quando eu olho para dentro dessa palavra, eu fico imaginando, a mulher tinha tudo, tinha casa, e ela não estava pedindo filho, mas o profeta foi lá e profetizou na vida dela, e ela teve esse filho. E por que eu fico imaginando que não faltava nada para ela? Aparentemente não faltava, porque quando a gente pergunta para alguém, né, como é que você vai? Eu vou bem. Talvez você possa olhar para a vida de uma pessoa e aparentemente ela está bem, mas se tem uma coisa na vida de uma mulher, principalmente naqueles dias, né, era uma mulher que não tinha filhos. Ela era vista até como uma mulher amaldiçoada. Ela era uma mulher que geralmente a Bíblia vai dizer que uma mulher que não tinha filho era uma mulher amargurada, uma mulher que vivia triste, vivendo no meio do seu povo, vivendo ali junto do seu marido, tendo as suas coisas, mas não tinha filho. E aí eu fico imaginando agora essa mulher gerando um filho, porque nós vemos dentro da palavra de Deus, irmãos, quantas mulheres, né? A própria Sara de Abraão era uma mulher que Abraão era um homem rico, tinha seus bens, tinha gado, tinha tudo, e tinha promessa, mas não tinha um filho, e ela vivia amargurada. Tinha tudo, tinha servas, tinha tudo, mas não tinha filho. Então eu acredito que não era diferente na vida dessa mulher. Será que a alegria dela era completa por ter tudo o que ela tinha? Será que verdadeiramente ela era feliz, né? Quando todo mundo, ela olhava todo mundo, as outras mulheres gerando, e ela tendo tudo, e talvez não podia gerar. Talvez outras que trabalhassem até na casa dela, gerava filhos, e ela não. Mas o profeta vai e fala para ela que ela vai ter um filho, e ela tem esse filho. E aí eu acredito que agora a alegria era completa, agora não faltava mais nada, agora estava tudo mil maravilhas. Mas diz então que aquele menino cresce, e quando ele cresce, diz que um dia ele vai, né, no trabalho do seu pai. Ele sai, vai se encontrar com seu pai que estava na cega, estava lá trabalhando, né? E de repente aquele menino fala, ai, 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 minha cabeça, ai, minha cabeça. E todo pai que é pai que se preza, vai fazer o quê? Vamos para o pronto-socorro? Não, manda para a mãe, né? A mãe que se vira, né? As mães é uma benção, né? Mãe é maravilha, né? Aí o que o pai faz? Chama o moço lá, leva lá para a mãe dele cuida dele. E ali a palavra de Deus vai dizer o quê? Que aquela mulher pega aquela criança, eu acredito, no seu colo, ali fala que ela esteve com aquela criança até o meio-dia nos seus joelhos. E de repente aquela criança morre. Irmãos, eu fico imaginando, né?
a dor de uma mãe de perder um filho e nos seus braços, e algo que ela não tinha pedido, e de repente se tornou uma alegria, e de uma hora para outra uma criança vem a morrer nos braços da mãe. Mas o interessante de tudo isso, que aquela mulher não se desesperou, ela soube se controlar, ela soube pensar no que ela iria fazer. Então ela manda chamar o seu marido, ela diz a palavra de Deus primeiro que ela sobe, coloca a criança na cama do profeta. Ela não colocou na cama dela, nem na cama da criança, colocou na cama do profeta. Porque o profeta que falou para ela que ela ia ter um filho, e agora eu vou atrás do profeta. E ali ela chama um servo e vai. Quando ela vai sair, o seu marido fala: mas você vai falar o que com o profeta hoje? Hoje não é sábado, não é lua nova. Primeira coisa que ela responde: vai tudo bem, fica tranquilo aí, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. E ela sai e vai atrás do profeta. Quando de longe o profeta vê, fala para o seu servo: olha, a Sunamita está vindo aí, vai lá, pergunta para ela como é que ela vai, como é que vai seu marido, e depois você pergunta como é que vai seu filho. Eu acho interessante, ele chega, pergunta: meu marido está bem, eu estou bem, e fala que o filho está bem também. O filho estava morto. O filho estava lá em cima da cama do profeta, morto. E ali a palavra de Deus fala que então ela se achega até o profeta, dobra os seus joelhos diante dele ali, fala: por que o senhor mentiu para mim? Aí o profeta vai descobrir que a criança estava morta. E aí os irmãos conhecem a história, que ele manda o Geazi ir lá, colocar o seu cajado, não aconteceu nada, porque o poder não estava no cajado, o poder estava na presença, e a presença quem carregava era o profeta. Então o profeta vai lá, se deita em cima daquela criança, uma vez, duas vezes, e a criança ressuscita, e ele entrega a criança para sua mãe. Então volta a alegria novamente. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes, irmãos, é como essa mulher, nós falamos que está tudo bem, nós podemos sair na rua, às vezes com um problema que você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? E de repente você encontra com alguém e a pessoa: e aí, como é que você está? Eu estou bem. Mas não está bem, por dentro você não está bem, Ontem lá no cemitério, eu vi lá um senhor lá, e eu conheço ele já há um tempo, eu trabalhei com ele, e sempre que a gente se encontra, a gente brinca, não sei o quê. Falei: e aí, como é que o senhor está? Eu não sabia que era o filho dele, que tinha acabado de ser sepultado. Ele pegou e falou assim: eu estou bem, mas estou arrebentado por dentro. Esse moço era meu filho. Eu falei: meu Deus. Então, aparentemente, se você olhar, o homem estava bem. Por fora estava bem, mas e por dentro? E dentro de nós? Como é que nós estamos? E às vezes, irmãos, a gente precisa saber para quem que nós vamos falar. Se tem uma coisa que a gente muitas das vezes vai falar, que está tudo bem, mas às vezes a gente precisa contar para alguém. E não tem pessoa melhor para a gente contar o nosso problema, a não ser para Deus, a não ser para Jesus, a não ser falar: Jesus, eu não estou bem, E aqui eu volto lá no cego de novo, quando o cego vê Jesus, ele não viu, ele vai ver depois, Ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. A esmola ele pedia para quem passava, mas a cura ele pediu para quem podia dar, A cura ele pediu para quem podia dar, para quem podia fazer. E eu acho interessante nisso que Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que quando ele para, a multidão está passando, e aquele cego clamando, e a multidão falando: olha, fica quieto que ele não vai te ouvir, mas Jesus estava ouvindo, e Jesus parou e mandou chamar ele. Ele veio. Então o que Jesus fez? O que queres que eu te faça? E aí eu comecei a imaginar, a pensar também: e se Jesus fizesse como eu, ou talvez como você? E aí, como é que você está? E se ele respondesse: não, eu estou bem cego, Mas Jesus não fez isso. Jesus falou: o que queres que eu te faça? E ele não perdeu tempo, ele imediatamente falou: que eu veja. Ele queria ver, era tudo que ele queria ver,
né? Era tudo que ele queria, era ver. E eu acho interessante, irmãos, que se Jesus perguntasse para ele: como é que você vai? De repente a conversa poderia ter mudado, a conversa poderia ter sido completamente diferente. Se Jesus perguntasse para ele como é que ele vai, como é que você vai, como é que está o seu pai, como é que está a sua mãe, será que aquele homem ia conseguir voltar a enxergar? Será que ele conseguiria voltar a ver novamente? Ou talvez ia ficar só na conversa? Porque às vezes, irmãos, uma das coisas que às vezes a gente não quer é ouvir o problema do outro. A gente pergunta como é que você vai, já na esperança de que a pessoa fale: eu vou bem. E quando ela fala que vai bem, daí você já pronto: opa, estou sossegado, estou tranquilo, ela não tem problema nenhum, eu também não vou contar o meu, e a gente brinca e dá risada e vai embora. Depois no outro dia alguém chega: ô, você viu fulano de tal lá, aquele irmão está com um problema sério, rapaz. Falou: mas eu estava com ele ontem, ele estava tão feliz, dando risada, sorridente. Mas só Deus sabe como é que a pessoa estava por dentro. Mas com Jesus é diferente. Jesus, ele é diferente. E Jesus, ele foi diante daquele homem, mandou ele chamar, e Jesus não perguntou como é que você vai, porque ele sabia como é que ele estava. Sabia que ele estava preso diante de uma cegueira, sabia que ele estava preso meio de engano, sabia que ele estava preso naquele local, esperando que alguém desse uma esmola. Então Jesus não perguntou como é que ele estava, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Porque Jesus podia fazer. Jesus sabia: eu posso curar. Ele está clamando a mim, ele está esperando que eu cure. E Jesus já sabia, né? Interessante de Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Jesus simplesmente falou: fala para mim que eu posso fazer por você. E ele não perdeu tempo. Ele não falou: ah, Senhor, eu estou assim há não sei quantos anos. Ah, Senhor, eu nasci cego. Ah, não, ele simplesmente falou: que eu veja. E simplesmente Jesus falou: o quê? Então vê. E ele passou a enxergar e glorificou a Deus e foi glorificando ao Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, que com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. E aí, eu vejo assim, dentro da palavra de Deus, irmãos, eu até separei aqui algo para nós aqui nessa noite, que quando Jesus, ele estava aqui nessa terra, né? Ele fazia os milagres, ele operava os milagres, né? E os discípulos simplesmente ficavam assistindo ele operar os milagres. Mas eu acho tão interessante que os discípulos aprenderam tanto com Jesus, eles aprenderam tanto, de tanto andar com Jesus, de tanto ver milagres aconteceram, né? Até eles também praticaram alguns milagres enquanto Jesus estava aqui, né? Mas depois que Jesus morreu, eles continuaram ainda a carregar Jesus. E hoje, nós carregamos Jesus, né? O profeta carregava a presença. E hoje nós carregamos também a presença do Senhor, né? Hoje nós temos que carregar essa presença. E a palavra de Deus vai dizer lá em Atos, capítulo 9, 33, vai dizer assim para nós: achou ali um certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Com Jesus é diferente, irmãos. E se Pedro chegasse lá e falasse: e aí, Enéas, como é que você está, filho? Faz tempo que você está aí nessa cama, hein? Faz tempo que você não se levanta, faz tempo. Quer sair lá fora tomar o sol, eu carrego você. Mas ele não falou isso, ele não falou como é que você vai. Simplesmente falou: Enéas, Jesus te dá saúde. E se nós cremos hoje, nós podemos colocar, eu estava meditando sobre isso, né? Que eu posso ser esse Enéas hoje. E Jesus pode simplesmente falar: olha, Jesus te dá saúde. E imediatamente aquele homem se levantou, né? Imediatamente, porque a presença do Senhor Jesus estava ali, através da vida de Pedro, através do Espírito Santo, né? E a cura aconteceu imediatamente. Nós vemos ali quando Pedro e João estavam indo, né, para a oração, na hora nona, né, lá no templo da Formosa ali, todo mundo conhece,
Estava lá um paralítico, sentado lá, pedindo esmola também, mendigando, né? E de repente Pedro chega lá, carregando a presença. Sozinho ele não ia fazer nada, né? E ele chega lá, e ele olha para aquele homem, e aquele homem olhando para eles, esperando receber o quê? Uma esmola, né? E ali Pedro fala para ele: olha para nós, olha aqui tem a presença, olha aqui que aqui tem a presença, né? Ouro e prata não tem, mas eu tenho algo que é muito maior do que o ouro, do que a prata, né? Se ele tivesse ouro e prata, ele ia dar o ouro e ia dar a prata para o homem ia ficar aleijado do mesmo jeito, não ia se levantar, ia continuar sentado na porta do templo ali de novo. Mas ele falou: olha, eu tenho algo que é muito maior, eu tenho Jesus, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tomou aquele homem pelas mãos, e aquele homem se levantou, e diz a palavra que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Então Jesus hoje pode dizer para nós também, nós podemos dizer: levanta. Às vezes nós estamos caídos, às vezes nós estamos prostrados, às vezes nós estamos como aquele homem sentado na porta, esperando que alguém nos dê alguma coisa. Mas tudo que nós podemos receber só pode vir do Senhor. Tudo que nós precisamos só pode vir do Senhor. E para nós encerrarmos, eu não quero ficar falando muito, não adianta muito falar, porque a Bíblia fala que não é por muito falar que os outros serão ouvidos, né? Quando Jesus vai lá no tanque de Betesda, lá estava um homem também paralítico, deitado sobre uma cama, né? E ali esperando o mover das águas, esperando que alguém tivesse misericórdia dele e colocasse ele dentro daquela água. E Jesus vai lá, depois de 38 anos aparece Jesus lá, né? E quando Jesus chega, Jesus não perguntou: e aí, como é que você está? Faz tempo que você está deitado aí, filho. Está querendo dar um mergulho? Eu jogo você lá dentro. Mas Jesus não fez isso. Jesus é diferente, irmãos. Jesus é diferente. Jesus simplesmente falou: queres ficar são? Oh, glória. Você quer ficar curado? Né? Aquele homem não perdeu. Aquele homem ainda tentou argumentar: Senhor, mas toda vez que a água é agitada, não tem um homem sequer que me meta no tanque. Mas Jesus não estava perguntando para ele se ele queria entrar no tanque. Jesus estava perguntando para ele se ele queria ficar curado. Que ele queria entrar no tanque, Jesus já sabia. Porque ele estava ali para quê? Só para ficar deitado? Não, ele queria entrar no tanque. Mas Jesus estava falando: olha, está aqui um que é maior do que o tanque, está aqui um que é maior do que o agitar das águas, está aqui um que está perguntando para você: você quer ficar curado? E talvez hoje Jesus está perguntando para mim, está perguntando para você: você quer ficar curado? Quantos de nós hoje talvez estamos carregando uma enfermidade, uma tristeza, uma mágoa, carregando uma prisão dentro de nós, e Jesus está perguntando para mim e para você hoje: o que queres que eu te faça? Porque às vezes, irmãos, a gente lê a palavra de Deus e parece que ficou lá atrás, ficou lá no passado, ficou lá com Jesus. Parece que só Jesus da Bíblia, mas Jesus, ele é real. A palavra de Deus diz para nós o quê? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então hoje eu creio nessa palavra, que ela está ecoando para nós dentro do reino espiritual, e Jesus está perguntando para mim e para você hoje: o que queres que eu te faça? Qual é o seu problema hoje? O que é a sua necessidade hoje? Qual é a sua dificuldade hoje? Qual é a sua dor hoje? O que queres que eu te faça? O cego queria ver, o Enéas queria cura, o outro queria se levantar da porta daquele templo, o outro estava lá na beira do tanque, queria se levantar. E hoje Jesus está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? E às vezes nós passamos pelas pessoas e simplesmente falamos: como é que você vai? Está tudo bem? Será que eu tenho coragem de chegar no irmão e falar: irmão, e daí? O que quer que eu te faça? De repente eu não consigo fazer isso, mas Jesus pode. De repente, não adianta eu falar: o que queres que eu te faça? Se você fala para mim, eu não vou poder fazer. Se você falar: irmão, eu estou com um problema grave aqui de saúde, eu falei: irmão, vai no médico, né? Vai lá, tem um médico bom lá em Taubaté, lá, rapaz. O rapaz é bom. Eu fui lá, ele passou um diagnóstico para mim, eu fui curado.
mas de repente o médico não vai poder fazer nada, né? Aí de repente eu passo, e aí, o que você quer que eu te faça? Eu estou precisando de um emprego, eu estou desempregado também, irmão, não tem jeito de arrumar emprego para você, né? Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Ele fala para mim e para você hoje: o que queres que eu te faça? Ele não vai perguntar para você como é que você está. Ele já sabe, ele te conhece, ele me conhece. Ele conhece o meu deitar, o seu levantar. A palavra de Deus diz que ele nos cerca em volta, né? Ele conhece os nossos pensamentos, ele sonda os nossos pensamentos, ele esquadrinha todo o nosso ser. Ele sabe exatamente o que nós estamos pensando agora. Ele sabe exatamente o que eu estou sentindo agora, o que você está sentindo agora. Talvez você está sentado aqui, né, e alguém está gemendo de dor, mas está aqui. Talvez alguém está nos assistindo com um problema gravíssimo lá na sua casa. E Jesus está perguntando hoje: o que queres que eu te faça? E hoje nós podemos dizer, como aquele cego, que eu veja. Porque quantas coisas que eu quero ver e que eu ainda não vi. Quantos milagres que eu quero ver e que eu ainda não vi, mas eu espero viver. E todo dia, às vezes todo dia a gente se levanta e todo dia naquela bendita esperança, o meu milagre vai chegar hoje. E ainda não chegou, mas quem sabe amanhã eu vejo meu milagre chegando. De repente amanhã eu vejo a mudança. De repente amanhã eu vejo a cura, amanhã eu vejo a salvação, né? Só para nós encerrarmos. Quando eu estava lá no mundo, né, isso aí eu já contei para os irmãos, mas eu conto de novo. Quantas vezes eu bebia, porque eu tinha esperança que amanhã eu ia mudar. Eu tinha esperança, olha, eu vou beber só hoje, mas amanhã eu mudo. Só que só chegou a mudança o dia que Jesus chegou na minha vida. Porque antes disso não chegou a mudança. Antes disso, era só a esperança de que amanhã vai mudar. Talvez a esperança de todos esses que nós mencionamos aqui. 1 a 8 anos deitado numa cama. Será que ele não tinha esperança de um dia se levantar? Com certeza tinha. E um dia chegou alguém lá, carregando a presença. E, né, Jesus te dá saúde. O outro estava lá na porta do templo, não sei quantos anos, estava lá, e de repente esperando só de receber mais uma esmola, mas chegou o dia dele. O outro estava lá na beira do tanque, de repente um dia chegou o dia dele. E talvez hoje é o nosso dia, talvez hoje seja o meu dia, seja o seu dia. Nada é casual na presença do Senhor, nada é por acaso, né? Nós começamos, né, fazendo esses trabalhos de quinta-feira, o ano passado, começamos com campanha de cura e milagre também, né, Pedro? E voltamos para cura e milagre de novo. Talvez aquilo que nós não recebemos lá, seja o dia de nós receber hoje, ó. Tudo tem o seu tempo, né? E enquanto nós estivermos nessa terra, eu tenho que carregar essa esperança dentro de mim, de que o Senhor pode fazer. E hoje Ele está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Talvez você quer a salvação do seu filho, você quer a libertação. O que você quer que o Senhor faça por você nesta noite? O mesmo Jesus que estava lá é o mesmo que está aqui. E isso é Ele quem me garante. E nós temos que ter essa ousadia de dizer, porque Ele falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então Ele está aqui. E se Ele está aqui, o mesmo poder que Ele teve de curar lá no passado, Ele tem o poder de curar aqui hoje. O mesmo poder que Ele teve de libertar aquelas pessoas lá no passado, Ele tem o poder de libertar aqui hoje. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar os irmãos. Já foi orado, né, por essa obra, por esse trabalho. Convidar o irmão Neco para louvar mais um louvor aqui. Mas agora nós vamos orar pela cura. Nós vamos orar por cura, por libertação. Nós vamos orar, porque o que nós temos visto, né, nós temos lista, né, que o pastor colocou aqui para nós, e o pastor fez algo abençoado de dividir, porque a lista era muito grande, tamanhos pedidos.
né? Mas o que mais tem é enfermidades, não é, pastor? O que mais tem pessoas que estão passando por problemas de saúde, pessoas com depressão, opressão, ansiedade, pessoas desempregadas, né? O nosso Brasil que está aí, só a misericórdia do Senhor, né? E nós estamos orando, e nós temos que crer que o mesmo Jesus que perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Talvez ele está perguntando para mim e para você agora, né? Eu creio que ele está perguntando: o que quer? Eu vou te entregar hoje. Você quer? Eu vou te entregar hoje. Você que está na sua casa, nos assistindo, ou vai nos assistir, é o mesmo Jesus que perguntou lá, ele pergunta para você. E você pode apresentar suas petições diante do Senhor. Você pode falar: eu quero ver isso acontecer. Eu quero ver a solução desse problema. Eu quero ver a cura dessa enfermidade. Eu quero ver essa porta de emprego aberta. Eu quero ver esse sofrimento caindo por terra. Já não suporta tantos anos. Mesma luta, mesmo problema, mesma dificuldade. O Senhor, Ele tem o poder para fazer. Amém? Vamos orar? Levante suas mãos. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, não é por muito falar que nós seremos ouvidos, Pai, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, com certeza, eu creio que a Tua palavra, meu Deus, foi mencionada, e os irmãos, aqueles que estão aqui, que estão nos assistindo, eles já receberam, eles ouviram, meu Deus, que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais, Pai. Por isso hoje, meu Deus, iniciando, meu Deus, mais esse trabalho, meu Deus, esta série de cura e milagre, Pai, que o Senhor possa operar, meu Deus, maravilhas no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, meu Pai, que o Senhor venha nos dar saúde, saúde física, meu Deus e meu Pai, saúde mental, saúde sentimental, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha derramar da Tua cura, meu Deus, no meio da Tua igreja, no meio deste povo que está nos assistindo, que vai assistir, meu Pai, que toda, Pai querido, enfermidade vai caindo por terra, que toda paralisia, meu Deus, caia por terra, meu Pai, que toda cegueira, meu Deus, caia por terra nesta noite, Pai. Trabalha, meu Deus, em favor do Teu povo, tocando, meu Deus e meu Pai, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés. Ah, meu Deus e meu Pai, nós repreendemos, meu Pai, toda enfermidade agora, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, toda enfermidade, toda depressão, angústia, Pai, tristeza, dor na alma, no espírito, meu Deus, Pai, aqueles, meu Pai querido, que não conseguem dormir à noite, meu Deus e meu Pai, ficam gemendo, meu Deus, de dores, Pai, nas articulações, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, opera milagres, meu Deus, no meio do Teu povo, opera as Tuas maravilhas, meu Deus e meu Pai, vai tocando agora, meu Deus, aonde nós não podemos tocar, meu Deus, quantas vidas, meu Deus, que estão gemendo, que estão chorando, Pai, nós queremos ver o nosso Brasil livre, queremos ver o nosso Brasil liberto, meu Pai querido, queremos ver o nosso Brasil em paz, meu Deus, vidas, Pai, transformadas, meu Deus, salvação, meu Deus e meu Pai, de vidas, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, meu Pai querido, Teu povo, abençoa a Tua igreja, nos dá a Tua cura, meu Pai, a Tua libertação, que nós oramos, Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, amém, Jesus, amém.